Este é um pequeno vídeo para fazermos a sistematização dos poetas contemporâneos, a matéria que trabalhámos no fim do período passado. Vamos fazer a sua contextualização. Quem são estes poetas contemporâneos? Ora, temos de ter em conta primeiramente o contexto político. É preciso vermos que o século XX começa de forma extremamente atribulada em Portugal, com o regicídio. Consequentemente, a implantação da República ocasionou uma série de transformações, mas colou praticamente com a Primeira Guerra Mundial e a Primeira Grande Crise Europeia. Muito pior do que nós temos agora, mas de qualquer maneira também bastante problemática por causa da gripe espanhola, ou febre bubónica, que causou inúmeros, milhares, aliás, de mortes por essa Europa fora. Em Portugal, politicamente, o século XX vai ser dominado pela ditadura salazarista, que só termina em 1974, quando se deu o 25 de Abril. Desde essa altura até aos nossos dias, os nossos escritores viveram sempre num clima de liberdade de expressão, de liberdade de produção artística, sem terem grandes problemas em publicar. Podiam não ser muito lidos, podiam não ser muito comprados, mas conseguiam publicar os seus produtos. Ora, literariamente, o que é que nós temos no século XX? Temos o primeiro modernismo, que vocês já conhecem, já ouviram falar, já estudámos, já trabalhámos. A revista Orfeu foi a revista principal desse modernismo e temos um segundo modernismo constituído pelos poetas que começam a produzir a partir da década de 20 e o seu órgão de divulgação era a Presença, a revista Presença. O neorrealismo é a corrente literária que mais se afirma no século XX. Tivemos um primeiro realismo no século XIX, com essa de Queiroz e a geração de 70, e vamos ter um segundo realismo, chamado neorrealismo, por volta da década de 40 e que perdurou até à década de 60, mais ou menos. Temos grandes nomes dessa época, sobretudo Jorge de Sena e o poeta Eugênio de Andrade. As tendências do século XX, a partir da década de 40, vão ser muito variadas. Os nossos poetas vão se dividir em várias correntes, devido à tal liberdade de criação artística de que eu já falei no slide anterior, e surgem várias revistas que dão voz a estes poetas, a revista Árvore, a revista Poesia 61 e outras que tais, a chamada poesia experimental, que é uma poesia de grande liberdade poética, em que os poetas tentam novos jogos, tentam novas formas, tentam novos modelos. O surrealismo, que junta a criatividade à liberdade de expressão e, por vezes, as obras realistas parece que não fazem sentido nenhum. E temos, na contemporaneidade, nomes famosos como Vasco Graça Moura, ou Ana Luísa Amaral, que nós estudamos, ou Nuno Judice. Características do tipo de poesia destes poetas. Por um lado, aquilo que se chama de despoetização, ou seja, o tornar prosaico, comum, normal a linguagem poética. Outros poetas manifestam uma grande dramaticidade agressiva, ou seja, uma forma de se expressarem que, por vezes, não é exatamente o real, mas, ou melhor, não traduz exatamente o real, mas é uma espécie de
dramatização da vida, de faz de conta, de encarnar em outro papel. Desintegração de palavras, isto será o quê? Será uma série de jogos poéticos, uma série de jogos de palavras que muitos poetas fazem para experimentarem novas maneiras de se exprimirem, para fazerem chegar a sua mensagem aos leitores, muitas vezes apenas para inovarem, muitas vezes apenas para se darem ao prazer de brincar com as palavras, de jogar com os seus sons, com os seus vários sentidos, e não propriamente para fazerem um poema clássico como que se fazia na época de Camões ou na época do Padre António Vieira. Há também poetas que manifestam fuga da realidade, uma realidade que os decepciona, portanto, uma realidade deceptiva que não lhes agrada, que os faz sentir quase que marginalizados, e distanciam-se assim da experiência comum. Portanto, distanciam-se do cotidiano normal, prosaico, de toda a gente, e também da língua usual, exatamente devido a essa despoetização e devido a essa agressividade linguística e devido a todas as formas de inovação que estes poetas contemporâneos revelam. Discursividade, ou seja, marcam o discurso com a sua pessoa. Há uma grande forma de se manifestarem através de marcas discursivas, de marcas que mostram a sua presença no discurso. Isto é para certos poetas, e outros revelam intertextualidade, ou seja, a mistura de várias tendências, da tradição literária antes deles, e que nos seus textos faz ecoar, faz soar a algo que nós já conhecemos, muitas vezes de Camões, outras vezes do Padre António, outras vezes dos Lusíadas, dos Maias, etc. Também temos que ver as estruturas estróficas, as formas poéticas, a métrica, porque são completamente livres. Portanto, não há uma norma, não há uma regra que os poetas contemporâneos sigam. Eles fazem transgressões na língua, através das palavras, subvertem as regras sintáticas, as regras de pontuação, não respeitam muitas vezes o uso da maiúscula, usam-na indiscriminadamente. Parece que está ao acaso, mas não está. Há certas intencionalidades escondidas por detrás de todas estas transgressões. Há uma grande liberdade estrófica. Não há não há estrofes com um número fixo de versos. Há uma grande liberdade métrica, muitas vezes verso branco, ausência de rima. Pode alternar com alguns versos rimados, mas o que é facto é que a poesia destes poetas contemporâneos e no século XX se pauta por uma grande liberdade de expressão. Quanto aos temas, pois os temas são variadíssimos. Temos o contemporâneo, portanto, nas suas várias representações, o contemporâneo urbano, sobretudo. Muitos destes poetas são poetas citadinos. Não é o caso de Torga, que é sobretudo um poeta rural, mas a maioria deles é poetas citadinos. Também temos oposições sociais, é uma poesia muito comprometida com a realidade, sobretudo a realidade antes do 25 de Abril, uma poesia denúncia, a degradação dos costumes, portanto, tem tudo a ver com a denúncia social ou política e a desumanização do homem, portanto, o homem que aparece como uma máquina de produção, mera e exclusivamente, sobretudo ligada ao capitalismo. Na tradição literária mantêm-se e retomam-se temas tradicionais, tais como o amor, a natureza, o sonho, a imaginação, o passado. Portanto, são temas
que vêm da tradição, muitos deles da tradição medieval, que percorreram épocas e que no nosso presente ainda se manifestam em muitas das composições. É isso que se chama a tradição literária. Retomam-se também formas tradicionais, sobretudo o verso de redondilha, que é um verso mais popular, mais fácil, mais harmonioso, mais melódico. As estrofes são sobretudo quadras e quintilhas e, por vezes, o soneto. O soneto é uma das composições mais difíceis de fazer, de escrever, e não são muitos os poetas que o fazem. Relativamente às figurações do poeta, como é que o poeta se apresenta? Ele caracteriza-se como, muitas vezes, um poeta ligado à ironia, ao cómico, à provocação. Temos como exemplo os poetas surrealistas. O próprio nome surreal já remete para uma realidade paralela. Também o corpo aparece transmitido através de símbolos, sobretudo o corpo feminino. Muitas vezes notamos também a presença de animais. O poeta que reflete sobre a sua situação no mundo, na poesia, na vida. E a arte poética, a forma de escrita, é muitas vezes uma reflexão sobre a própria poesia, a própria escrita poética. A criação. Em Sofia de Melbrenner encontramos muito estes dois temas, a forma como se faz poesia, a forma como ela se constrói e o trabalho que implica fazer um texto poético ou simplesmente fazer uma criação poética. Também encontramos muitas vezes a reflexão sobre o poema ou o poeta e sobre o seu lugar na poesia ou o lugar da própria poesia. Portanto, como é que ele se situa perante a poesia e que lugar, que posição é que a poesia ocupa entre as outras artes. Há dois conceitos que são extremamente importantes para o entendimento da escrita contemporânea. Um deles é o existencialismo. Portanto, o existencialismo foi uma corrente filosófica em que os filósofos defendiam a centralidade do ser humano, ou seja, o homem era tão importante e tão dotado de capacidades como Deus. Portanto, não havia necessidade de existir Deus. O centro era o indivíduo, era a interpretação da sua própria existência e a sua autoafirmação como ser livre e individual, não dependendo de nada nem de ninguém. Portanto, morto Deus, entre aspas, o homem é o expoente máximo de tudo. O homem tem o poder de dar a vida e de dar a morte. Algumas das perguntas frequentes dos existencialistas eram: quem somos? O que é que estamos aqui a fazer neste mundo, nesta vida? Para onde é que nós iremos? O que é que nos força a viver? O que é que nos faz viver? E são questões que dão uma visão da existência, daí o termo existencialismo, e do mundo como meramente dependente das escolhas do ser humano, boas ou más, e, obviamente, as suas consequências. Uma das obras portuguesas mais importantes do existencialismo é a Aparição, do Virgílio Ferreira, em que a personagem principal vai tomando progressivamente consciência de si, do lugar que ocupa no mundo e do que o rodeia. Além disso, a influência que as suas ações têm também nos outros e na transformação do que está à sua volta. O outro conceito é o nihilismo. O nihilismo é uma palavra oriunda do latim, nihil, que significa nada. Portanto, os filósofos nihilistas consideram que nada interessa, nada existe de importante, tudo é alvo de dúvida. Portanto, eles são uns céticos ao interpretarem a realidade, nem mesmo a realidade proveniente da ciência e da religião os convencem, duvidam de tudo. Este questionamento, como está aqui referido,
posiciona o ser humano no nível de discussão e de procura da verdade a partir do zero. Portanto, é como se nada existisse e o homem tem que procurar um sentido para a existência a partir do vazio. Negativamente, os filósofos nihilistas são um pouco pessimistas, são muito pessimistas e não veem sentido real, sentido verídico. Este barulho interrompeu-me o pensamento. Não veem razão, muitas vezes, para a existência. Portanto, tudo é questionável, tudo é questionado e o ser humano, sendo assim, teoricamente, pode fazer tudo o que quiser, quando quiser, como quiser. Posto isto, os tópicos de análise na poesia contemporânea são, sobretudo, a sociedade do início do século XX, a sociedade nas duas grandes guerras, portanto, as transformações que as duas grandes guerras ocasionaram, o fascismo, o pós-fascismo, o fim do século XIX, a passagem para o século XX. Depois, é uma época também marcada pela grande irregularidade estrófica e métrica, como vimos, a linguagem ao serviço das sensações, isto já não é novo, verificam-se muitos trocadilhos, experiências linguísticas, sobretudo por parte dos surrealistas, portanto, como já vimos, novas formas de expressão, novos jogos, novas combinações de palavras. No início do século tivemos o futurismo, que influenciou a indústria, o cinema, a literatura, a escrita, portanto, e que motivou uma série de representações do cotidiano do século XX para a literatura. A tradição literária são então os temas já abordados há bocado, o amor, quer espiritual, quer físico, temos a nostalgia da infância, que é a nossa conhecida, temos a visão da natureza, a complexidade da natureza humana, o ser humano que é alvo de introspeção e de análise profundas. Também vimos a retoma de filosofias orientais e de outras da antiguidade clássica, tais como o estoicismo, o budismo, reflexão sobre a vida e o que há depois da vida, acabar, portanto, após a morte. Também sobre o cotidiano, sobretudo se for um cotidiano que é alvo de crítica sociopolítica pelo regime existente. E a estrutura formal também se retoma da tradição literária, sobretudo a estrófica e a métrica. Finalmente, o poeta é um ser fragmentado, despersonalizado, não é um ser feliz, portanto é um ser sofredor, é sobretudo um ser pensante que analisa tudo o que o rodeia, que reflete sobre a sua consciência e inconsciência, o ser e o não ser, e é alguém muito complexo, por vezes muito complexo, devido ao existencialismo e ao nihilismo, como vimos há bocado. Quanto à forma de escrita, à arte poética, o ato de escrita é sempre considerado um ato de sofrimento, porque é duro, implica trabalho, esforço. O poema aparece muitas vezes como uma parte intrínseca do eu, portanto, faz parte do eu, está dentro dele. Outras vezes espelha a natureza, espelha as sensações, e outras vezes pode ser fruto da confluência de várias artes, de várias ciências, e então o poema tenta assemelhar-se à música, à pintura, à escultura, ou então à tecnologia. Portanto, vimos que o Marinetti influenciou o Álvaro de Campos no seu futurismo, vimos que a pintura influenciou Cesário Verde e que isso depois deixou marcas para o século XX, portanto é uma época, o século XX e a contemporaneidade, o século XXI, são duas épocas
muito versáteis e muito diferentes todas entre si.